Que Neymar é um grandíssimo jogador, isso todos nós já sabemos. Porém, ao longo de sua carreira, o craque brasileiro já se envolveu em algumas polêmicas, e algumas delas foram bem pesadas e tiveram uma repercussão muito negativa para a imagem do jogador. E essas tretas começaram quando ele ainda atuava no Santos, e foram muito prejudiciais para ele, principalmente aqui no Brasil. Então é por isso que no vídeo de hoje nós vamos estar conferindo 5 vezes que Neymar Júnior acabou passando um pouco dos limites. E para começar esse vídeo, na quinta posição, nós temos Neymar Piscineiro. Neymar ganhou esse apelido em seu primeiro ano no Barcelona. Isso porque, quando o craque brasileiro chegou na Europa, ele simulava muitas faltas e se jogava demais, e isso acabou irritando jornalistas e adeptos do Barcelona, que não gostaram nada dessa atitude do craque brasileiro, e então deram a ele o apelido de Piscineiro, que seria algo parecido com o Caicai aqui no Brasil. E esse apelido dado ao jogador que simula muitas faltas, e Neymar acabou se irritando muito com esse apelido, e por um tempo Neymar foi chamado assim. E não só pela torcida do Barcelona, mas também por torcedores por toda a Europa. Porém, após essas críticas, Neymar decidiu não brigar mais com a imprensa e resolveu somente jogar bola e acabou fazendo história com a camisa do Barcelona. Isso porque o craque brasileiro foi um jogador muito importante durante o período que esteve no clube catalão, ajudando o time a conseguir conquistar grandes títulos durante o período em que jogou por lá. E na quarta posição desse vídeo, nós temos Neymar, o Brigão. Durante a Copa América de 2015, em um jogo contra a Colômbia, Neymar acabou indo longe demais. Isso porque o craque brasileiro começou uma briga generalizada após dar uma cabeçada no zagueiro colombiano Murillo e acabar sendo expulso. E mesmo depois de ter sido expulso, ele continuou no campo, beitando os jogadores e também o zagueiro. E a confusão seguiu quente por pelo menos uns 20 minutos. E Neymar até tentou se retratar com o juiz, porém não funcionou. E o craque brasileiro acabou mesmo indo para o chuveiro mais cedo. E após essa confusão, Neymar acabou sendo suspenso por alguns jogos por agressão ao companheiro do outro time da Colômbia, o zagueiro Murillo. E na terceira posição da nossa lista, nós temos o pênalti polêmico de Neymar no PSG. Esse fato aconteceu em 2018, pouco tempo depois de Neymar ter chegado no PSG, em um jogo em que o PSG jogava contra o Dijon, e em certo momento teve um pênalti a favor da equipe francesa, e que naquela época Cavani era o batedor oficial do time. E mesmo assim Neymar ignorou esse fato e tomou a bola do uruguaio para bater o pênalti, e ele acabou convertendo o pênalti. Porém, essa atitude de Neymar gerou um desentendimento entre os dois no meio do jogo, e a torcida do PSG também começou a vaiar o craque brasileiro, pois Neymar havia acabado de chegar e Cavani era o batedor oficial do time naquela época. E até mesmo Daniel Alves teve que se envolver na treta para tentar acalmar os ânimos dos dois, que estavam muito exaltados. E essa atitude de Neymar não pegou nada bem entre a torcida e os jornalistas franceses, e por muito tempo Neymar foi criticado por isso. Porém, depois de certo tempo, ele e Cavani acabaram fazendo as pazes e se deram bem no time do PSG. E durante o período que Cavani esteve no PSG, os dois acabaram sendo bons parceiros de ataque e não tiveram mais nenhuma confusão depois daquele incidente durante o jogo, e mostrando que aquilo realmente só foi uma coisa de momento, e aquela atitude de Neymar não prejudicou mais nada o time do PSG, nem a amizade entre Neymar e Cavani. E na segunda posição da nossa lista, nós temos a famosa treta entre Neymar e Dorival Júnior. Essa que, sem dúvida, foi uma das tretas mais complicadas e grandes envolvendo o craque brasileiro. E isso aconteceu lá no ano em 2010, quando Neymar ainda jogava no Santos e era apenas uma grande promessa do futebol brasileiro. E toda a treta aconteceu após Dorival Júnior impedir Neymar de bater um pênalti em um jogo do Santos contra o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro de 2010. E Neymar ficou tão irritado com essa atitude do técnico que até mesmo discutiu com o capitão do time na época, o Edu da Sena.
E todos seus companheiros do Santos que observavam a atitude e a situação ficaram chocados com a atitude do craque brasileiro. Isso porque, apesar de conhecer Neymar, jamais imaginavam que ele ia tomar uma atitude tão drástica como aquela. E o jogador pode ter tido uma atitude dessa por vários motivos. Ou ele estava frustrado por realmente não ter batido o pênalti, ou poderia ter acontecido alguma coisa naquele dia e ele não estava realmente bem. E depois de toda aquela treta no jogo contra o Atlético Goianiense, Dorival Júnior acabou não resistindo e foi demitido do Santos. E até hoje essa história é lembrada. E sempre que algum repórter tem a oportunidade de perguntar a Neymar, eles fazem essa pergunta, porque realmente toda aquela treta entre os dois repercutiu muito naquela época. E os jornalistas naquela época começaram a questionar o modo como Neymar estava sendo criado, e todos achavam que era hora de alguém colocar limites no garoto, que naquela época era apenas um jovem que estava começando a sua carreira. E para finalizar o vídeo, ocupando a primeiríssima posição aqui da nossa lista, nós temos o famoso caso de Neymar, o monstro. Essa treta envolvendo Neymar também é muito famosa e repercutiu muito na época. Neymar, além de estar jogando muita bola no Santos naquele período, ele também estava começando a se envolver em muitas confusões, tanto em campo como também fora. E apesar de muito jovem naquela época, Neymar não levava desaforo para casa e sempre respondia quando alguém o questionava sobre algo. E parecia que o sucesso e a fama estavam começando a subir a cabeça do jovem Neymar, que achava que poderia fazer de tudo. Bom, isso é normal, dada a idade que Neymar tinha na época. Porém, Neymar estava começando a passar um pouco dos limites e não estava percebendo. Porém, todos ao seu redor viam que Neymar estava realmente exagerando um pouco e passando dos limites. E em alguns momentos estava realmente indo longe demais em suas atitudes, tanto dentro de campo como também fora. E apesar de tudo isso, Neymar não ligava e não dava ouvidos para as pessoas. Porém, a gota d'água realmente aconteceu após aquele episódio com Dorival Júnior. Aquela discussão generalizada que o garoto teve com o técnico realmente foi a gota d'água para todos verem que Neymar precisava realmente se acalmar, colocar a cabeça no lugar e ver que suas atitudes não estavam sendo certas. E então, após aquele jogo, o técnico da época do Atlético Goianiense, René Simões, soltou aquela famosa frase: "Nós estamos criando um monstro. Se ninguém parar esse garoto, eu tenho muito medo do que ele pode se tornar no futuro", disse o técnico da época do Atlético Goianiense, se mostrando muito preocupado com as atitudes de Neymar, que na época não deu muita bola para o que ele disse. Porém, essa fala de René Simões perseguiu Neymar por muitos anos, e até hoje Neymar ainda se envolve em algumas tretas e algumas polêmicas. Mesmo depois de já ter uma idade mais avançada, Neymar continua se envolvendo em polêmicas e em confusões. E isso, querendo ou não, acabou sendo parte da carreira do craque brasileiro, pois Neymar sempre foi um cara de personalidade muito forte e que não leva desaforo para casa. Quando ele acha que tá certo, ele responde e não tá nem aí. Então, bom, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você curtiu, não esquece de dar o like e se inscrever no canal para ajudar. Muito obrigado e até a próxima.